importância das memórias? As memórias, elas lidam com todo o armazenamento das informações no seu computador. Então, como que, não adianta, imaginem, você faz o seu currículo, por exemplo. Você fez o seu currículo, imprimiu para levar numa empresa X. Só que amanhã você vai precisar desse currículo, ou semana que vem, ou mês que vem, ou daqui 3 anos, que seja. Você tem que fazer esse currículo todo de novo? Não. Esse seu currículo fica armazenado na memória do computador, né? Esse arquivo fica armazenado e você pode utilizar ele. Então, com isso, você tem aquele arquivo gravado de forma permanente no seu computador. E assim funciona com tudo, com aquela planilha de cálculo que você fez no seu trabalho, com uma imagem que você gostou na internet e você quis salvar. Então, tudo isso fica armazenado na memória do computador. Por isso que é muito importante você entender todo esse conceito. Vamos ver ele aos poucos? Dispositivo de armazenamento de memória. As memórias são as peças do computador capazes de armazenar informações de forma definitiva ou temporária. Já vou falar qual a diferença de gravar de forma definitiva ou temporária. São geralmente classificadas em 2 grupos, as memórias ROMs e as memórias RAM. Muito bem, quando a gente fala em gravar de forma permanente ou gravar de forma temporária, é o seguinte: lembra que eu dei o exemplo do currículo? A partir do momento que eu gravo aquele currículo, aquele arquivo, ele está gravado de forma permanente no meu computador. Aquilo lá ficou gravado numa unidade de memória, ficou gravado numa memória auxiliar, que a gente vai ver ainda nessa aula o conceito ideal de memória auxiliar, e você pode resgatar ele amanhã, depois, ou até daqui 1 hora, quando você quiser. Quando você está trabalhando com o computador, quando você está manuseando o computador, esse computador ele está consumindo as memórias, que no caso é a memória RAM. E com isso, conforme você está mexendo no computador, vai armazenando, vai armazenando, vai armazenando. Desligou o computador, dá um apagão. É como se fosse uma amnésia, ele perde todas aquelas informações. Então imagina que você tem aqui no seu computador algo assim. Vamos imaginar que aqui é a sua memória. Vamos imaginar que aqui é a sua memória. Conforme você está operando a máquina, essa memória vai carregando, essa memória vai carregando, essa memória vai carregando, ela vai carregando. Desligou o computador, liguei o computador de novo, o que acontece? Aquelas informações que estavam armazenadas vão embora e minha memória limpou de novo. Por isso que é muito normal falarmos que para reiniciar a máquina. Quantas vezes seu computador está dando problema e alguém chegou em você e falou reinicia a máquina? Por quê? Porque você alivia a memória. Outra observação que é importante nesse caso, você está mexendo no computador, está enchendo a memória, está enchendo a memória, está enchendo a memória, está enchendo a memória, está enchendo a memória. Chegou no limite, o que acontece? Existe uma memória que a gente chama de memória cache, tá? Ou memória cachê. Essa memória, ela é como se, literalmente, caso estoure a memória RAM, ela entra em ação para poder continuar o funcionamento e continuar o armazenamento. Lembrando, reiniciou a máquina, tudo é apagado. Tá ok? Muito bem. Aí vocês podem observar que no fim aqui está falando sobre memória RAM e sobre memória ROM. Memória RAM, ela vem da sigla Random Access Memory, memória de acesso aleatório. Já a memória ROM, ela vem da sigla Read Only Memory, memória somente de leitura. Então, de uma maneira geral, que eu vou explicar nos próximos slides com mais clareza, de uma maneira geral, a memória RAM é aquela memória randômica, aquela memória volátil, a memória temporária. Já a memória ROM é aquela memória fixa que uma vez gravada você pode apenas acessar as informações. Vamos ver mais detalhes? Muito bem, memória ROM. Seus dados não podem ser alterados. Por quê? Lembra que eu falei para vocês? Read Only Memory. Memória somente de leitura. Mas sim, lidos. Então, a partir do momento que é gravado, você pode ler, você pode acessar. É uma memória não volátil, diferente da RAM. Ou seja, que não perde seus dados. Então, os dados estão lá
Não importa o que acontece, se houver interrupção de energia, qualquer coisa, ele está lá. Por quê? Lá está presente principalmente um chip fixado na placa-mãe. Esse chip traz as informações gravadas de fábrica que não podem ser alteradas pelo usuário, que é o que nós chamamos de BIOS. A BIOS é Basic Input Output System, Sistema Básico de Entrada e Saída. É a BIOS que controla o seu computador enquanto seu computador não acha o sistema operacional. Não sei se você já observou, quando você está lá no seu computador, o computador ele tem uma série de bips quando está ligando, que a gente vai ver também que acontece isso no post. Quem está controlando a sua máquina naquele momento é a BIOS, que é Basic Input Output System, Sistema Básico de Entrada e Saída. Quando o Windows entra em cena, ou outro sistema operacional que seja, essa BIOS sai e aí o sistema operacional que passa a controlar a máquina. Tá certo? Então a BIOS ela é muito importante. E a BIOS que controla o seu computador, enquanto o seu computador não encontra o sistema operacional. Dando continuidade aqui, nós temos, né, além da BIOS, nós temos o setup. O setup, então vamos lá, na memória ROM também fica gravado um programa chamado setup. Com esse programa é possível configurar informações como data, hora, tipo de processador, reconhecimento do HD, drive de CD e todos os outros dados que ficam gravados na memória CMOS. Essa memória é onde ficam os dados configurados através do programa setup. É uma memória do tipo RAM, alimentada por uma bateria. Outro programa gravado na memória ROM é o POST, que é executado toda vez que ligamos o computador. Muito bem, você ligou o computador. A maioria dos computadores, você pode perceber que quando ele está naquele processo de inicialização, aparece no canto superior esquerdo, aparece assim, Press Del to enter to setup, né? Ou seja, pressione a tecla Delete para entrar no setup. Depende do fabricante da placa-mãe, tem computadores que é a tecla F2, mas na grande maioria acaba sendo o Delete. Para quem já atuou com setup, quando você entra no setup, que é uma tela azul de configuração, você consegue alterar uma série de informações lá. Hora, data, se bem que essas informações você também consegue alterar pelo seu sistema operacional. Eu diria que uma das coisas mais importantes que dá para fazer no setup é a configuração da ordem de boot. O que é a ordem de boot? Quando o computador está em processo de inicialização, a principal missão dele é encontrar o sistema operacional. Enquanto ele não encontra o sistema operacional, ele não sossega. Então imagina uma pessoa, um detetive, que é contratado para encontrar alguém. Enquanto ele não encontra essa pessoa, ele fica maluco, ele vai procurar em todos os cantos. É mais ou menos assim que funciona a inicialização. O computador ele fica maluco procurando o sistema operacional. E existe uma ordem para procurar esse sistema operacional. Pode observar, se a gente pensar nos computadores mais antigos que tinham o drive de disquete, lembra dos computadores que tinham os drives de disquete? Esses computadores, pode perceber que quando você ligava o computador, a luzinha lá do drive de disquete acendia. Ou seja, ele estava procurando o sistema operacional lá. Mesmo porque as instalações dos sistemas operacionais antigamente, você tinha um disco de boot que ficava num disquete. Então a ordem do boot significa aonde que vai ser procurado o sistema operacional, a ordem de onde será procurado o sistema operacional. Essa ordem é definida no setup. Aonde que ele vai buscar? Nas memórias auxiliares, por exemplo, CD, o HD, o próprio pendrive. Então você consegue fazer a mudança dessa ordem. Se você deixa direto no HD, ele vai procurar primeiro no disco rígido. Se você deixa primeiro no CD, ele vai procurar primeiro no CD. Tudo isso é feito no setup. Então, só relembrando, são exemplos de memória ROM. BIOS, que é o sistema básico de entrada e saída, setup, e tem também nesse slide, está falando também do POST. POST significa Power On Self-Test, ou seja, é o teste que está fazendo no computador enquanto ele está em processo de inicialização. Quando você está ligando o computador, ele está passando por uma série de testes, uma série de procuras. Reparem que durante essa procura existem uma série de bips. Esses bips eles são identificadores onde eles estão dizendo, olha, achei o teclado, ó, achei o mouse, achei o sistema operacional.
são procedimentos. Então ele está checando, é como se ele estivesse checando. Achei tal informação, achei tal informação. E cada um desses bips, eles são personalizados. Então, por exemplo, se não é achado o teclado, ele vai dar um bip específico dizendo que não foi achado o teclado. Tá ok? Então, memória ROM são exemplos de memória ROM. BIOS, setup e post, tá certo? Continuando aqui, já que nós falamos da memória ROM, que é a memória somente de leitura, nós vamos falar agora sobre a memória RAM, que, só deixando bem claro, qual é a grande diferença? A memória ROM eu não altero, eu apenas acesso às suas informações. Já a memória RAM, ela é totalmente volátil, eu consigo alterar, consigo manusear e fazer tudo. Vamos lá? Então a memória RAM é um hardware considerado como a memória primária, porque ela é volátil, de leitura e escrita, e nela permanecem informações sobre os dados, programas e sistemas operacionais exigidos pelo computador enquanto ele estiver em uso. Ela mantém os dados armazenados enquanto esses estão à disposição de todas as solicitações dos processadores, mantendo através dos pulsos elétricos. Então, enquanto o computador está ligado, lembra que eu fiz aquele exemplo da caixinha enchendo? Através de pulsos elétricos, essas informações estão sendo inseridas. Elas estão sendo inseridas. E com isso a memória RAM vai trabalhando, Desligou o computador, perde-se tudo. Tá? É como se fosse assim, todo dia quando você fosse dormir, você esquece o que aconteceu naquele dia. Às vezes é até interessante acontecer isso, né? Muito bem, continuando aqui na memória RAM, o processador faz acessos à memória RAM através de um barramento especial para buscar informações ou realocá-las se necessário. Vários erros no sistema são causados por defeitos na memória RAM, como a famosa tela azul, a reinicialização inesperada do sistema e travamentos aleatórios. Um dos motivos desses travamentos ocorre quando o computador tenta gravar momentaneamente uma informação na memória RAM e não recebe permissão para essa tarefa, devido a um defeito no local de locação da memória. Muito bem, como que a gente pode interpretar essa parte? Existe uma série de fatores que faz o seu computador travar. Certamente, alguma vez que você estava operando o seu computador, ele já travou. Com certeza, em algum momento isso já aconteceu. O que faz o computador travar? Por exemplo, superaquecimento, o processador está trabalhando com muita informação. E um outro grande motivo que faz o computador travar, e até se bobear o maior, é o enchimento da memória RAM, que foi o que está escrito aqui. O que acontece? Essa memória RAM, ela está funcionando normal, o processador está buscando informações, está mandando informação. Chega um momento que esse processador não consegue mais, ou ele não obtém uma resposta da memória RAM, ele, para. E esses travamentos, eles acontecem de diversas formas, simplesmente para tudo, trava, literalmente congela a sua tela e você não consegue mais manusear seu computador, ou até mesmo pior, quando acontece a famosa tela azul. A tela azul é quando tudo foi para o brejo mesmo e aí não tem mais jeito. Você tem que reiniciar o computador e, dependendo da situação, no processo de reinicialização, fazer até uma desfragmentação. Então, o travamento em si, um dos motivos é esse enchimento da memória RAM. Por quê? O computador para de responder e assim vai. É mais ou menos assim. Imagina que eu estou aqui, eu sou a memória RAM e vem uma pessoa e toda hora ela vem e me conta uma coisa. Ela me conta e eu tenho que gravar o que ela me falou. Então ela me contou uma coisa, eu gravei. Aí essa pessoa sai e vai buscar uma nova informação. Aí essa pessoa traz essa informação e me conta de novo. Eu gravei. E assim vai. Chega uma hora que eu não consigo mais gravar o que essa pessoa vai me falar. O que vai acontecer comigo? Eu não respondo mais essa pessoa. Não respondo mais essa pessoa, eu travo. É literalmente isso que acontece com o computador. Vamos lá? Aqui eu trouxe para vocês a foto de uma memória RAM, Então, se vocês perceberem aqui na memória RAM, ela tem esse chanfro aqui, que é exatamente o que faz a conexão com os barramentos. Lembrando, quando a gente fala de barramento, são todas as ligações entre a placa-mãe e as outras placas, desde as placas controladoras, quando a gente pensa em barramentos, se for bem lá atrás, barramento ISA, barramento PCI, ou os barramentos barramento AGP, quando a gente fala de placa de vídeo. Mas enfim, quando a gente fala em memória RAM,
os barramentos eles passaram por uma série de evoluções. A gente pode passar desde quando a gente tinha a memória SIM, que significava Simple Inline Modular Memory, que era o módulo de memória simples. Aí teve a evolução da SIM, passou a ser a memória DIMM, que era o mesmo conceito, só que o S, que era Simple, o D é de Double, ou seja, Double Inline Modular Memory, ou seja, memória em módulo duplo. Antes eu tinha memória em módulo simples. E até a gente chegar, né, nos modelos aí, podemos parar por aqui, DDR, DDR2, né, que aí você tem as memórias, os barramentos das memórias com maior velocidade. Sempre, em toda a evolução da informática, sempre o que se busca é velocidade. Quanto mais rápido eu puder processar as informações, mais feliz o meu cliente, mais feliz o meu usuário ficará. Se você trabalha com informática há algum tempo, a mudança de velocidade é gritante. Se você pegar máquinas aí do fim dos anos 90 e der para uma pessoa que não manuseou essas máquinas, aprendeu a manusear essas máquinas agora em, sei lá, 2014, 2015, se pegar para pegar uma máquina do começo dos anos 2000 para manusear, fica maluco. Fica doido, fica sem paciência. Por quê? A velocidade era muito menor. Então, sempre que os computadores evoluem, a velocidade aumenta. Sempre a busca é o tempo de resposta maior. Hoje, se você parar para pensar, a informática está em todos os momentos. Né? Quando você pega um metrô, o vagão da frente deu um problema, automaticamente a informação chega para o vagão anterior e o vagão anterior já sabe que ele tem que parar para poder dar continuidade, porque se ele continuar vai ter a colisão. E quanto melhor e maior for esse tempo de resposta, melhor. É a mesma coisa, você está aí no seu computador, você está estudando para passar nesse concurso que você vai passar, você está estudando lá, e aí você está trabalhando de repente com o Word aberto, com Excel aberto, uma pesquisa na internet, assistindo esse vídeo. O que está acontecendo? Você está com uma série de coisas abertas. Lembra que eu falei no slide anterior que quando você começa a mandar muita informação para o computador, o que pode acontecer com esse computador? Ele pode travar, não é? Além de travar dando uma tela azul ou simplesmente congelando e você não conseguir manusear nada, porém ele pode também não travar, mas o que acontece? O tempo de resposta fica muito demorado, você fica com um delay muito grande. Então você está lá assistindo esse meu vídeo, aí você quer dar um pause e abrir o PDF da apostila, por exemplo. Você clica no PDF e o negócio fica processando, fica processando, fica processando. Você cansa e não abre o arquivo, né? Então é por isso que as memórias sempre evoluíram. Se você pegar uma memória que usava a metodologia SIM, como a memória DDR2, por exemplo, não tem nem como comparar. É como comparar um Fusca e uma Ferrari, tá certo? Continuando aqui, vamos falar agora sobre as memórias auxiliares. As memórias auxiliares, o nome mesmo já diz, elas servem para auxiliar. Eu comecei essa aula falando sobre a importância da memória, sobre a importância de eu guardar as informações. Quando eu guardo essas informações, o que acontece? Eu fico com essas informações para mim, né? Então, se eu não tivesse as memórias auxiliares, todo dia que eu ligasse meu computador era como se eu começasse tudo do zero. Então, por exemplo, eu mexi no meu computador hoje, desliguei meu computador, perdi tudo. Isso não é legal. E graças às memórias auxiliares, a gente consegue essas gravações. Vamos começar pelo HD. Quando nós falamos em HD, nós temos o HD tradicional, lembrando que HD significa Hard Disk, certo? Ou, em português, disco rígido, certo? O HD, ele é onde, quando você grava suas informações no seu computador, essas informações elas ficam gravadas no seu HD. Então, com isso, por sinal, um erro que eu vejo muita pessoa boa de informática falar a minha HD, né? O certo é o meu HD, porque você não fala a minha disco rígido, você fala o meu disco rígido. Com isso, o HD, quando você salvou lá o seu currículo, na pasta Meus Documentos, por exemplo, você salvou esse arquivo, onde que esse arquivo ficou? No seu HD. Quando você ligar seu computador amanhã e abrir a pasta Meus Documentos, esse seu arquivo está lá, armazenado no seu HD. Aqui nós temos a fotinho de dois HDs. Nós temos um HD
do estilo IDE e nós temos o HD do tipo SATA. Nos dias de hoje, com certeza você vai verificar que você vai trabalhar só com HDs do tipo SATA. Se a gente abrir essa caixa de alumínio aqui, ó, que é fechada a vácuo, ela tem um sistema de leitura. Sabe disco de vinil? Lembra de disco de vinil? Se você pegar uma vitrola, se você nunca viu um disco de vinil, vai lá no Google e coloca disco de vinil. Você vai ver lá uma vitrola, por exemplo. A vitrola ela tem uma agulha, não é isso? E essa agulha encosta no disco de vinil e faz a leitura do disco de vinil. Tá certo? Imaginaram essa sensação? Fecha o olho aí na sua casa. Você não fechou, fecha. Fechou? Muito bem. Fechou o olho. Aí imagina lá, a vitrola tá lá, tá tocando a música. Imagina uma música que você gosta. E tá lendo essas informações, não está? O HD é exatamente igual, só que a agulha do HD não encosta no disco. Ela é feita por forma de magnetismo, tá certo? Então imagina, esse disco que está aqui dentro, tá? Ele é fechado a vácuo, porque não pode entrar uma poeirinha que seja, e ele tem uma agulha. E essa agulha não encosta, o disco fica rodando numa velocidade muito alta, muitas rotações por minuto, ele fica rodando, 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 e essa agulhinha que está lá, por forma de magnetismo, ela vai fazendo a leitura das informações. Então, o simples fato de você aí na sua casa abrir aquele currículo que você salvou, ele está fazendo essa leitura por magnetismo, tá certo? Aqui com isso, nós temos o HD. O HD, ele é conectado à placa-mãe através dos flat cables, ou seja, cabos flexíveis, que aqui eu até trouxe para mostrar para vocês. Aqui eu tenho o flat cable dos HDs que eram IDE, que é esse aqui, tá certo? Onde eu tenho esse conector, e esse conector aqui conectava aqui, tá certo? E sempre também a parte de energia, porque sem energia nada funciona. E eu tenho os flat cables, os cabos flexíveis dos dias de hoje, que são o flat cable dos HDs SATA. Esse cabo, esse flat cable que está aqui, na maioria das vezes vermelho, é conectado aqui. Na foto que está aqui está um flat cable cinza, mas esse flat cable é esse aqui, tá? Então flat cable significa cabo flexível. E com flat cable eu conecto tanto HD quanto drive de CD ou DVD, os combos, famosos combos, tá? Se a gente olhar aqui do lado direito, a gente tem uma outra memória auxiliar que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado, que é o HD externo. É o mesmo conceito, serve para grava um volume de informações muito grande. Mas qual a vantagem do HD externo para o HD interno? Digamos que você é uma pessoa que trabalha com edição de vídeos, tá? Então você trabalha com edição de vídeos, você está fazendo a edição desse meu vídeo aqui, que eu estou errando muito, e você tem que editar ele todo para ele ficar bom, né? Aí, você trabalha, quando a gente fala de vídeo, a gente fala de uma memória muito alta, né? Quanto melhor a resolução, mais alta é. Com isso, por exemplo, você atua na empresa ou você faz freelance, de repente você leva trabalho para casa para poder terminar uma edição mais rápida, e você tem aquelas informações todas no HD do computador da sua empresa. Se eu estiver pensando no meu HD interno, que é o tradicional, o que vai acontecer? Você não consegue, a não ser que você pegue o seu gabinete, põe embaixo do braço, imagina, entra lá no metrozão e leva ele para casa, ou no seu carro, que seja. Não é interessante, por quê? Eu estou conduzindo um volume muito alto. O que eu faço hoje em dia? Por que o HD externo vem ganhando cada vez mais espaço? Eu uso esse HD externo é conectado via USB, né? Lembrando que quando eu falo em USB, eu falo em Universal Serial Bus, é o barramento universal, ele serve para tudo. Eu conecto esse meu HD via USB, gravo aquele vídeo que está no meu HD interno, transfiro ele para o meu HD externo. Voltou a tela aqui, deixa eu apertar aqui para voltar. Pego esse meu HD, essas informações, transfiro para esse meu HD externo, coloco esse HD externo na caixinha, no meu bolso, que seja, levo para casa e lá em casa eu termino a edição desse vídeo, por exemplo. Tudo bem? Vamos para a próxima tela? Que por sinal essa próxima tela quis ir sozinha, acho que eu bati na tela ali, ela até foi sozinha. Muito bem, quando nós falamos em memórias, continuando, a gente ficou a tela anterior falando sobre os HDs,
né? Tanto interno, tanto externo. Vamos ver agora outros tipos de memórias auxiliares, que são CD, DVD e Blu-ray. Se vocês analisarem, aqui nós temos um glorioso gravador de DVD. Esse gravador de DVD também é conectado através de flat cables, né, ou cabo flexível, chama como quiser. E em cima disso, você vai ter todas as informações, as leituras das informações são transferidas por esse cabo. Já o Blu-ray ele tem a mesma característica física de um CD, né, de um DVD, só que qual é a grande vantagem do Blu-ray? O Blu-ray você vai ter uma quantidade de armazenamento muito maior. E além de ter uma quantidade de armazenamento muito maior, você tem uma velocidade de leitura muito maior também. Então, por exemplo, no CD, que você grava aproximadamente 512 MB, já num DVD você consegue gravar 4.7 GB, né? Então você consegue muito mais informações de um CD para um DVD e de um DVD para o Blu-ray, a mesma ideia. Tudo bem? Continuando aqui, nós temos o mais famoso do momento, que é o pendrive. Mas não adianta eu falar do pendrive sem eu ignorar isso aqui, porque existem algumas questões que ainda falam, mesmo porque tudo para chegar onde nós estamos hoje tem que ter um passado, tem que ter uma evolução. Então, quando a gente fala em memória auxiliar, se essa aula fosse gravada alguns anos atrás, se eu falasse em memória auxiliar para transporte fácil, com certeza eu trabalharia com disquetes, né? Porque as informações antes eram todas gravadas no disquete. Eu trouxe uma fotinha aqui. Esse disquete que está aqui em destaque é o famoso disquete 5,5, né? Esse disquete ele armazenava incríveis 1,12 megabyte. Se a gente pensar, para ficar fácil de vocês entenderem como não cabia nada nele, se a gente pensar numa música, uma música simples, que hoje você, com certeza aí, você que está me assistindo, deve ter um pendrive com 40 músicas, com 800 músicas, sei lá, 40 músicas às vezes só numa pasta, né? Tô pensando pequeno. Uma música tem em média 4 megabytes. Então você precisaria de 4 desse disquetão para ter uma música, só para vocês verem a diferença. Aqui nós temos o outro disquete já muito mais evoluído, que era o famoso 3/1/4. Esse disquete ele já era muito maior, ele cabia incríveis 1,44 megabyte. Ó, o 44 até mudou de cor. 1,44 megabyte. Esse 1,44 megabyte já era um pouquinho mais e além do tamanho menor. Nos dias de hoje, nós temos os pendrives. Os pendrives eles trabalham com a porta USB. E aí hoje você pensa num pendrive 8 GB, 16 GB, 32 GB, é muito mais informação. Então você que carrega aí um pendrive no bolso de 16 GB, por exemplo, é como se você tivesse com 16 mil desse disquete aqui, tá? Ia ter que pendurar no pescoço e ainda ia ficar meio corcunda, tá certo? E eu tenho as mesmas informações. E é claro, além de armazenar mais, com mais rapidez na troca de informações.